Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal Vida Após Culto. Eu me chamo Edson Vargas e a proposta desse canal é aprendermos juntos a manifestar uma vida cristã fora do prédio da igreja. No último vídeo aí da série Panorama Bíblico, nós falamos um pouco sobre a origem do nome Bíblia, falamos um pouco sobre a organização dos livros, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, e também falamos um pouco sobre os autores aí de cada livro. Então, se você não viu esse vídeo, procure aí o link na descrição deste vídeo, o link do primeiro vídeo, e vá assistir primeiro ele, depois você volta, senão você não vai entender um pouco do que nós vamos falar aqui hoje. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o cânon da Bíblia. Bem, nós já conhecemos aí os autores, já conhecemos os livros, entendemos como eles foram organizados, porém aí surge uma pergunta clássica aí no meio cristão, não é? Quem escolheu os livros que estariam na Bíblia? Ou quem decidiu que seria somente 66? Quem foi que decidiu qual livro entraria ou qual livro não entraria na Bíblia? A resposta para essa pergunta é bem simples: ninguém. Ou a resposta mais justa para essa pergunta seria: o próprio Deus escolheu os livros que seriam inclusos na Bíblia. Primeiro, nós precisamos entender que os 66 livros que estão na Bíblia Sagrada são também conhecidos como o cânon das Escrituras. Mas o que significa cânon? Acompanhe comigo aí no slide. O cânon é uma palavra grega que significa vara de medir. Era uma vara que tinha uma vara de medir aí que era usada para averiguar se o objeto satisfazia ali ao padrão desejado. Quando dizemos agora que algo é canônico, é uma maneira de dizer que esse algo é legítimo. Então, por que os livros inclusos na Bíblia são aceitos e reconhecidos como canônicos? A principal resposta para essa pergunta está aí em uma doutrina que nós chamamos de doutrina da inspiração. Portanto, é imprescindível aí afirmar que são canônicos apenas os livros que foram inspirados por Deus. Mas aí nós temos outra pergunta, né? Nós estamos entrando aí em um bocado de pergunta, mas a gente vai respondendo aí durante o vídeo. Quais são os critérios, então, que levaram a igreja a aceitar ou abraçar esses livros como inspirados? Quem decidiu que esses livros eram inspirados e outros não? Antes de prosseguirmos explicar os critérios da canonicidade ou os critérios da inspiração, vale ressaltar que quem determinou o cânon não foi a igreja, beleza? Não foi a igreja que decidiu: olha, esses livros aqui são canônicos. O que é importante a gente entender que o próprio Espírito Santo, que inspirou, foi também quem determinou a escolha dos livros sagrados. Nós vamos entender durante esse vídeo como que foi feito essa escolha. Acompanhe comigo aí 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. O que podemos perceber aqui que o uso do termo inspiração, com o sentido de que o Espírito Santo de Deus trabalhou na produção da Bíblia. Então, a Bíblia que foi produzida por Deus, esse mesmo Deus coordenou aí a escolha também dos livros que seriam inclusos na Bíblia. Então, existem dois grandes enganos aí comuns, não é, que muita gente pensa. O primeiro é que logo quando João termina de escrever Apocalipse, cai do céu ali os 66 livros já compiladinhos para ser entregue ali para a igreja da época, ou a igreja do primeiro século, ou a igreja primitiva, já usar ali nos seus cultos dominicais. Outro grande engano que nós temos
é pensar que de algum momento, em algum momento da história, alguns velhos barbudos, carrancudos ali, decidiram se reunir e remover ou incluir algum livro na Bíblia ao seu bel prazer para dar ali sustentação a alguma doutrina. E não foi isso que aconteceu. Até porque se tivesse acontecido isso, a Bíblia estaria muito diferente do que é hoje. Então precisamos entender que o próprio Deus, ele gerenciou o cânon, então, através do Espírito Santo. Então vamos entender então como foi compilado o cânon do Primeiro Testamento ou do Antigo Testamento. O processo de reconhecimento canônico do Antigo Testamento foi praticamente orgânico. As coisas aconteceram e não foi ninguém que decidiu. Como assim? O que percebemos, historicamente falando, é que as comunidades judaicas no período ali intertestamentário, quem não sabe o que é, volta lá no primeiro vídeo, que você vai entender o que é o período intertestamentário. Nesse período eles reconhecem os escritos dos 39 livros ou os 24 livros da Taná. Tá? A Taná também eu falei no primeiro vídeo, que é a Bíblia hebraica ou a Bíblia dos judeus. Por que ela não tem 39 livros e tem 24? Porque ela não tem divisões. Por exemplo, 1 Samuel e 2 Samuel são um livro só. 1 Crônicas e 2 Crônicas é um livro só. Os 12 profetas menores não tem cada um livro, eles são compilados em um livro só chamado Os Profetas Menores. Ou seja, eles reconhecem esses escritos aí como autoridade para o bom funcionamento da comunidade. O que não era muito difícil, devido os autores desses livros serem reconhecidos como profetas, como sacerdotes, não é, como reis, na sua grande maioria ali. E também os próprios escritos, depois da destruição ali do templo de Jerusalém, os escritos serem ali o elo de ligação do judeu com Yahvé, né? O elo de ligação do judeu com Deus. Então, o monumento mais sagrado do judeu na época, que era o Templo de Salomão, ele é totalmente destruído e acaba ali sendo a Taná ou os escritos sagrados, o Antigo Testamento, sendo esse elo aí de ligação do judeu com Yahvé. Porém, é importante aí entender que o reconhecimento de um autor de um livro falando ou citando no seu livro o nome de outro autor, por exemplo, Esdras citando Moisés, não é? Samuel falando também isso também endossa aí a inspiração e traz uma facilidade na formação canônica. Então, os livros que nós temos hoje do Antigo Testamento são livros que historicamente já eram usados em cultos judaicos. Então, não foi os cristãos que decidiram quais livros estariam no Antigo Testamento. Os judeus já tinham feito isso no período intertestamentário. É importante aí considerar que o Antigo Testamento, como nós conhecemos, ele já era usado assim na época de Jesus. Foi o Antigo Testamento que nós temos, é idêntico ao Antigo Testamento que Jesus usou. Ou seja, o Antigo Testamento que nós temos foi a Bíblia que Jesus usou e também foi a Bíblia que a igreja primitiva, ou a igreja do primeiro século, também usou. Ou seja, tudo foi organizado de uma forma que nenhuma pessoa bateu o martelo e decidiu: esse livro aqui é para ser usado, esse outro aqui não é para ser usado. Os livros que nós temos hoje foi ali de uma forma muito orgânica sendo escolhido ou sendo encaixado um no outro e formando ali o Antigo Testamento. É possível, preste bem atenção, é possível que tenha acontecido um concílio hebreu, né, chamado Concílio de Jâmina, né, que foi uma suposta reunião ali de rabinos judeus que na cidade
de Jâmina, né, que teriam se reunido na cidade de Jâmina, na Palestina, no ano 90 depois de Cristo. Perdão. Tradicionalmente, acredita-se que esse concílio foi o responsável aí pelo fechamento do cânon da Bíblia hebraica, da Taná. Porém, os historiadores modernos, aí, os historiadores contemporâneos, questionam a formalidade desse concílio, não é? Tratando-se aí somente de um centro ali de estudo onde os rabinos discutiam e reafirmavam a autoridade dos livros que já eram amplamente aceitos aí na comunidade judaica, mas de uma forma não tão formal como os concílios cristãos que aconteceriam alguns séculos depois. Então, o que nós entendemos é que a formação do Antigo Testamento, ou a formação da Bíblia hebraica, ela foi feita de uma forma orgânica. Os livros, os profetas foram escrevendo e os judeus, os hebreus, reconheciam a autoridade daqueles textos e eles compilaram em um só. Porém, existe o que nós chamamos aí de livros apócrifos ou deuterocanônicos, como são chamados aí pelos nossos irmãos cristãos católicos. A Bíblia católica, ela contém 7 desses livros, não é? Todos inclusos no Antigo Testamento, não é? Então, diferente da Bíblia judaica e também da Bíblia protestante. Quais são os livros inclusos na Bíblia católica? São eles: Tobias, Judite, 1 Macabeus, 2 Macabeus, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico ou Siraque, também chamado de Sirácida, e Baruque, e no final, aí no último capítulo do livro de Baruque, ali é incluído ali a Epístola de Jeremias. Estes estão na Bíblia católica, porém, existem outros livros apócrifos, como, por exemplo, o livro de Enoque, a Assunção de Moisés, o Apocalipse de Esdras e alguns outros. Esses livros que nós citamos na Bíblia católica, eles foram adicionados na Septuaginta, não é, que foi uma tradução antiga do Antigo Testamento hebraico para o grego, não é, por volta ali do ano 300, 200 antes de Cristo. O que tudo indica que esses livros eles foram escritos durante o período que nós chamamos intertestamentário. Vocês se lembram que é o período ali entre Malaquias e o Evangelho de Mateus, que é um período aí de 400 anos. Os primeiros cristãos, eles tinham opiniões diferentes referente à inclusão ou não desses livros extras nas escrituras, até porque não foram os judeus que preservaram esses livros, mas os cristãos. Os judeus que viviam mais próximo à Palestina, ali, aquela região ali de Israel, tendiam a excluir esses livros por conta de uma crença judaica de que a profecia, ou pelo menos os escritos inspirados por Deus, tinha sido cessado depois da época dos profetas menores. Então, para eles, isso significava que nenhum livro datado após Malaquias poderia ser considerado parte das escrituras. Então, esses livros foram escritos no período intertestamentário, então depois de Malaquias. Por isso, os judeus não preservaram esses livros, porém os cristãos, já a gente vai entender o porquê. Essa inclusão aí dos livros apócrifos se dá porque os cristãos usavam muito a Septuaginta, os cristãos do primeiro século, que acabaram acreditando no status aí de canonicidade dessas obras, dos livros apócrifos, principalmente porque os cristãos frequentemente eles davam ali sentidos alegóricos e até cristológicos para alguns textos desses livros que os autores dos livros apócrifos não tinham a intenção, não é? Por exemplo, um exemplo claro aí está lá no livro de Sabedoria de Salomão, capítulo 17, versículo 7, que diz o seguinte: bem-aventurado o madeiro através da qual vem
a justiça. O contexto desse escrito aí do autor, que não se sabe quem foi, de Sabedoria de Salomão, ele estava falando sobre a Arca de Noé. Mas os cristãos do primeiro século, eles interpretavam aí esse verso como uma profecia da cruz de Cristo, porque fala do madeiro. O problema é que muito dos conteúdos apócrifos, eles embasam aí doutrinas e costumes católicos que não é embasado em nenhum outro texto bíblico. Um exemplo claro está lá em 2 Macabeus, no capítulo 12, no verso 43 até o 46, que diz o seguinte: em seguida fez uma coleta, enviando a Jerusalém cerca de 10.000 dracmas, para que se oferecesse um sacrifício pelos pecados. Belo e santo modo de agir, decorrente da sua crença na ressurreição, porque se ele não julgasse que os mortos ressuscitariam, teria sido vão e supérfluo rezar por eles. Mas se ele acreditava que uma bela recompensa aguardava os que morrem piedosamente, era esse um bom e religioso pensamento. Eis porque ele pediu um sacrifício expiatório para que os mortos fossem livres das suas faltas. Então, a partir desse texto, mais do que qualquer outro texto da Bíblia, se desenvolve aí uma prática católica de orar pelas pessoas que já morreram, na esperança de acelerar aí a passagem deles pelo purgatório, do purgatório até o céu. O problema é que em nenhum texto do Novo Testamento nós encontramos aí alguma fala sobre a existência do purgatório. Então, por conta disso, os protestantes tradicionalmente eles rejeitam tão só a doutrina do purgatório, a doutrina de orar pelos mortos e também os livros apócrifos, não é? Inclusive baseando-se aí no texto de Lucas, capítulo 23, versículo 23, onde Jesus diz para o ladrão que ele estaria com Cristo imediatamente após a sua morte, né? Onde ele olha para o ladrão: eis que hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então, quando Lutero ele vai traduzir a Bíblia durante a Reforma Protestante, ele se opõe fortemente ali aos livros apócrifos, e em reação a isso, a Igreja Católica convoca um concílio chamado Concílio de Trento, ou Concílio pós-reforma, Concílio contra-reforma, aonde os livros apócrifos deixam de ser chamados apócrifos ou livros escondidos e são declarados aí canônicos, porque até então eles não eram canônicos, só a partir aí da Reforma Protestante. E por conta da Reforma Protestante, o Concílio de Trento acontece e aí esses livros se tornam canônicos. É importante deixar claro aqui, irmãos, que eu não estou desqualificando, tá, esses livros. Eles têm ali a sua relevância histórica, não é? Principalmente os fatos que aconteceram no período intertestamentário, que muitas coisas do que nós sabemos do que aconteceu no mundo está escrito nesses livros apócrifos. Porém, o que eu estou dizendo é que eles não são inspirados ou não foram escritos por homens inspirados por Deus. Tá certo? E aí então nós chegamos a um fato histórico muito importante, que é os rolos do Mar Morto. Por quê? Diferente do Novo Testamento, existem poucos manuscritos do Antigo Testamento. Pra vocês terem uma ideia, o Novo Testamento existe milhares de manuscritos. O Antigo Testamento nós temos pouquíssimos. Porém, em 1987, né, existiu aí uma descoberta fantástica, tanto para a arqueologia como para a teologia, principalmente para a teologia, né? Em março de 1987, um garoto chamado Mohammed Ed-Bibi, né, ele procurando uma cabra que havia se perdido ali do seu pasto, mais ou menos ali 1 quilômetro distante do Mar Morto, ele foi procurar
E ao procurar, o menino ele entra dentro de uma caverna muito escura. Então ele joga uma pedra ali para espantar algum bicho que tivesse por ali. Quando ele joga essa pedra, ele escuta um barulho de um jarro de cerâmica se quebrando. Quando ele desce, ele encontra ali vários e vários jarros, não é? E dentro desses jarros ele encontra rolos de couro e também de papiros embrulhado em um pano. Pasmem, ele faz ali a maior descoberta bíblica que já aconteceu. Ele vai chamar algumas pessoas, né? Algumas autoridades, e descobrem que esses rolos eram rolos antigos, não é? Rolos guardados ali pelos essênios e guardados dentro desses vasos em cavernas. Então, ao todo foram encontrados 11 cavernas com fragmentos, né, de documentos que reunidos somavam em mais ou menos 600 manuscritos do Antigo Testamento, todos produzidos um pouco antes ali do nascimento de Cristo, né? Essa descoberta nas cavernas de Qumran é chamado aí de rolos do Mar Morto, ou descoberta de Qumran, rolos de Qumran, e isso fez com que se comprovasse a fidelidade histórica que nós temos aí dos textos até hoje do Antigo Testamento. Então, os rolos ali datam de provavelmente 90 anos antes de Cristo, e quando foram comparar os escritos que eles acharam com os escritos que nós temos hoje nas nossas Bíblias, são aí fiéis aos textos e também ao cânon judaico, tá certo? Ou seja, estão os mesmos livros, ou a lista da Bíblia judaica ou da Bíblia protestante foi encontrado aí nos rolos do Mar Morto. E assim nós terminamos a sessão do Antigo Testamento e entramos aí no cânon do Novo Testamento. E aí o Novo Testamento, como foi que ele se formou? Quem decidiu que livro aí estaria incluído e qual não estaria? Existem mais de um livro que não foi incluído? Existem outros livros? Qual é a resposta então para o cânon do Novo Testamento? Não é diferente do cânon do Antigo Testamento. Também foi o próprio Deus, através do Espírito Santo do Senhor, que conduziu ali a canonicidade do Novo Testamento. Então é importante entender que, por ser mais novo do que o Antigo Testamento, nós temos mais registros do que aconteceu para termos uma lista aí do cânon do Novo Testamento, né? Os 27 livros. Então nós sabemos um pouco mais nas entrelinhas como que se deu aí a canonicidade do Novo Testamento. Então é importante sabermos que o próprio Jesus, ele disse que haveria uma futura escritura aí inspirada pelo Espírito Santo, né? Olhe só comigo que diz aí o verso de João, capítulo 14, versículo 26. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. O que o Antigo Testamento profetizou, irmãos, sobre uma nova aliança que se estabeleceu em Cristo, fez com que os cristãos do primeiro século, aí, do primeiro e também do segundo século, tivessem o seguinte raciocínio. Claro que inspirado pelo Espírito Santo de Deus, né? Se a antiga aliança dada a Moisés e a Israel tem uma coleção aí de escritos autoritativos e inspirados, é natural esperar que Deus oriente e inspire escritores a escrever aí uma nova coleção falando sobre a nova aliança. Então era natural para os cristãos ali do primeiro e do segundo século entender que se existia escritos de uma antiga aliança, deveria se existir escritos de uma nova aliança. Esse pensamento, irmãos, também era comum até nos próprios autores do Novo Testamento. Eles mesmos começavam a citar, dentro dos escritos deles, citações de outros autores também
do Novo Testamento, dando ali autoridade e também falando que eram textos inspirados. Olha só o que Paulo, na carta de Timóteo, no capítulo 5, no verso 18, ele vai citar Lucas no capítulo 10, no verso 7. Ele diz o seguinte, ó: pois a escritura diz, não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. E o apóstolo Pedro, na sua segunda carta ali, no capítulo 3, no verso 15 e 16, ele vai considerar ali os escritos de Paulo como escritos inspirados. Olha só o que diz: tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Ou seja, Pedro está aí endossando os escritos de Paulo como inspirados, ou colocando ali no mesmo nível das escrituras do Antigo Testamento. Então, irmãos, a igreja ela foi desenvolvendo alguns critérios para dizer quais livros eram inspirados e quais não. Esses critérios são os critérios dos 4 As. Quais são? Vamos ver. Primeiro, ele é antigo, ou seja, o livro procede do tempo certo. Ele é apostólico, ou seja, ele foi escrito por alguns dos apóstolos ou por um colaborador dos apóstolos. Se sim, beleza. Outro A interessante é a anuência, ou seja, a clareza. O livro ele ensina a doutrina que concorda com o restante das escrituras, sim ou não. E a aceitação, ou seja, o livro é aceito como escritura por todas as igrejas, ou seja, existiam várias igrejas. Existia a igreja de Éfeso, existia a igreja de Jerusalém, existia a igreja de Roma, existia a igreja de Corinto, existiam muitas igrejas. Os livros, eles eram aceitos por essas igrejas, por todas as igrejas. Então, esse era o critério. Então, podemos citar aí o exemplo de um livro que ficou fora do cânon, chamado Evangelho de Tomé. Esse evangelho, inclusive, é muito engraçado, porque ele vai falar um pouco sobre a infância de Jesus, mas olha só como ele se contradiz com os outros livros das Escrituras. Nós temos um verso no livro de Tomé que diz o seguinte: Jesus disse: quando realizamos aquilo que está dentro de vós, aquilo que tendes os salvará. Se não o tendes dentro de vós, aquilo que não tendes dentro de vós os matará. Comparando isso, irmãos, com os versos ensinados pelo próprio Cristo, por Jesus Cristo, em Mateus capítulo 15, versículo 18 e 19, diz o seguinte: mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Então nós vemos que o verso de Tomé ensina que nós podemos salvar a nós mesmos olhando para dentro de nós, enquanto Cristo, em Mateus, vai explicar que nós somos totalmente incapazes de nos salvar, porque tudo que vem do nosso interior é mal. Então existe uma contradição aí nesses escritos, não é? Então a verdade, irmãos, é que não podemos, a verdade é que não se pode contradizer. Então a harmonia entre um livro e outro da Escritura era um requisito aí lógico para a igreja, não é? Para a igreja primitiva ou para a igreja do primeiro, do segundo, do terceiro até o 4º século, que foi quando, né, se definiu ali uma lista. Enfim, então essa harmonia aí era um requisito lógico, como também uma veracidade histórica, ou seja, se um livro
ele errava nos fatos, ele não podia ser aí inspirado por Deus. A igreja, ela sempre esteve ciente aí desses critérios, que esses critérios eram muito importantes, não é? Já no 2º século começavam aí a surgir, a aparecer listas com os livros do Novo Testamento. Então, ou seja, ali no ano 100 depois de Cristo, ali no 2º século, já apareciam já algumas listas com os livros do Novo Testamento. Uma das primeiras listas que nós temos foi o fragmento muratoriano, né? Mutatoriano. Né? Essa lista aí, irmãos, foi descoberta pelo historiador Ludovico Antônio Muratori em 1740, entre os documentos sagrados do Vaticano. E data de mais ou menos, olha o ano, 190 depois de Cristo. Você deve pensar o seguinte, 190 depois de Cristo é muito distante, né, de Cristo. Porém, lembre-se aí que o apóstolo João morreu no ano 103 depois de Cristo. Então, o fragmento aí de mutatoriano, ele vai incluir aí os 4 evangelhos já vai ter Atos, vai ter todas as cartas atribuídas a Paulo, as 13 cartas de Paulinas, vai ter as 2 cartas de João, vai ter a carta de Judas e vai ter aí Apocalipse. Ou seja, já é uma lista praticamente completa do Novo Testamento. Bem, irmãos, aí no início do 3º século, pouquíssimos livros aí do Novo Testamento, como nós temos hoje, estava sendo questionado. Por exemplo, Hebreus, na parte ocidental aí do Império Romano, tinha um pouco de oposição. Já na parte oriental, Apocalipse, né, de João, vinha enfrentando aí um pouco de oposição por ser um pouco impopular, né, pouquíssimo impopular. Eusébio, um historiador aí da igreja no século IV, ele relata que Tiago, 2 Pedro, 2 e 3 João e Judas eram os únicos escritos da época que eram contestados, só que somente em alguns lugares. Na maioria das igrejas, esses livros eram tidos como canônicos ou como autoridade, né? Aí em 367, Atanásio, que era o bispo de Alexandria, ele escreve uma carta pascual, né? Uma carta ali da Páscoa, que continha uma lista exatamente com os 27 livros do Novo Testamento, como nós temos hoje. E em 393, aí o Sínodo de Hipona, ele confirma esta lista, e em 397 existe o concílio, que é o concílio de Cartago, que ele vai publicar ali a mesma relação. Por que foi feito esses concílios? Esses concílios foram feitos para dizer qual livro entraria e qual livro não entraria? Não. Esses concílios, eles existiram para combater heresias que que estavam sendo levantados dentro da igreja. Por exemplo, existia muitos falsos profetas, o que não é comum só hoje, tá, irmãos? A igreja enfrenta falsos profetas, na verdade, desde Moisés. O povo de Deus vem enfrentando falsos profetas ali com Balaão, mas também não era incomum isso dentro da igreja. Existiam, por exemplo, falsos profetas que diziam estar sendo usado por Deus para escrever novos escritos e que eles tinham o poder do Senhor para escrever coisas inspiradas e coisas que eram totalmente distantes dos ensinos dos apóstolos. Então esses concílios, eles se levantaram para dizer, a Bíblia está compilada, é isso aqui, mas usando toda uma cultura histórica que já vinha sido abordada pela igreja. Por isso os concílios. Então é importante saber que nós temos muitos documentos importantes, irmãos, para a igreja, com conteúdos históricos e de ensinamentos aí para os cristãos, escrito por líderes da igreja, que nós chamamos aí de pais apostólicos ou pais da igreja, que foram essenciais
para a formação do cânon aí no Novo Testamento. Esses ensinos, eles falavam as listas que nós temos hoje do Novo Testamento. O que concluímos é que assim como Deus inspirou, irmãos, os escritores, ele também supervisionou aí a preservação dos livros do cânon, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. A igreja, ela somente reconhece esse cânone baseando na forma como o Espírito Santo foi manejando ali a história, não é? Na experiência e no consenso ali da palavra de Deus. Então concluímos aí que o Espírito Santo foi o condutor tanto da inspiração quanto também do cânone da palavra de Deus. Então assim nós terminamos o nosso vídeo de hoje, não é? Lembrando que eu quero aí indicar este livro aí para você poder entender melhor o cânone da Bíblia, não é? Toda a escritura é de Michael Bird, não é? Um livro excelente. Eu não estou sendo patrocinado por ninguém, porém eu quero indicar aqui nesse canal ótimos livros, leituras aí que vai edificar a sua fé, edificar a sua vida cristã. Portanto, esse livro aqui vai falar, por exemplo, sobre o cânon que nós discutimos hoje, vai falar aí como a Bíblia foi escrita, vai falar qual é o sentido da Bíblia, um livro bom aí para você poder compreender melhor a palavra de Deus. Por isso eu quero te fazer um convite, não é? Não posso deixar de fazer, se inscreva neste canal, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e, não é, toque aí no sininho, ative o sininho para que você possa ser aí notificado com os vídeos deste canal. Valeu!